Paulo Matias tinha 29 anos quando saiu do prédio onde trabalhava pela última vez como funcionário. Não houve cena dramática, nem discussão acalorada. Apenas um aperto de mão frio, um aviso formal de demissão e a sensação incômoda de que mais um ciclo havia se encerrado sem deixar orgulho algum. Durante anos, ele cumpriu horários rígidos, metas impostas e ordens que nem sempre concordava, tudo em troca de um salário que mal acompanhava suas responsabilidades crescentes. Ao atravessar a rua naquele dia, Paulo não sentia apenas medo do futuro. Sentia, acima de tudo, um cansaço profundo de viver um sonho que nunca fora realmente seu. Casado há poucos anos, com um filho pequeno ainda aprendendo a falar, Paulo carregava o peso silencioso de quem precisava ser exemplo. As contas se acumulavam, o aluguel subia, e a sensação de estagnação parecia cada vez mais sufocante. Foi nesse contexto que uma ideia antiga, quase esquecida, voltou à sua mente: abrir o próprio negócio. Desde jovem, Paulo tinha familiaridade com materiais elétricos e hidráulicos. Conhecia fios, conexões, registros, canos e disjuntores como quem conhece o caminho de casa. Sempre acreditou que, se tivesse uma oportunidade, poderia fazer melhor do que muitos patrões que tivera. A decisão não veio de um dia para o outro, mas também não demorou tanto quanto deveria. Movido por orgulho, esperança e uma vontade quase urgente de provar seu valor, Paulo decidiu que não trabalharia mais para enriquecer terceiros. Ele seria dono do próprio tempo, do próprio esforço e, acreditava, do próprio sucesso. Usou o pouco que tinha guardado, recorreu a empréstimos, contou com a ajuda de conhecidos e alugou um pequeno ponto comercial em um bairro movimentado. A fachada era simples, mas para Paulo parecia grandiosa. Ali nascia sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, e, com ela, uma nova fase de sua vida. Nos primeiros dias, Paulo chegava antes do sol nascer. Organizou prateleiras, limpou o chão, montou vitrines improvisadas e fez questão de aprender cada detalhe do funcionamento do negócio. Sentia-se vivo como nunca antes. Cada cliente atendido era uma confirmação de que tinha feito a escolha certa. Cada venda, por menor que fosse, alimentava sua confiança. Ele sonhava alto: ampliar a loja, oferecer mais produtos, garantir conforto para famílias, quem sabe, nunca mais se preocupar com dinheiro. Com o passar do tempo, a loja se tornou parte de sua identidade. Paulo já não era apenas um ex-funcionário demitido, era um empreendedor, um comerciante respeitado no bairro, alguém que havia tido coragem de arriscar. Entre responsabilidades, expectativas e decisões diárias, ele seguia em frente acreditando que esforço e dedicação seriam suficientes para sustentar tudo aquilo que estava construindo. O futuro parecia aberto, promissor, e Paulo, naquele início, não imaginava o quanto suas escolhas moldariam os anos que ainda estavam por vir. O movimento na loja de Paulo começou a aumentar de forma gradual, quase imperceptível no início, mas constante o suficiente para alimentar sua confiança. Clientes antigos voltavam, indicavam a loja para vizinhos. Pequenos construtores e prestadores de serviço passaram a frequentar o espaço com mais regularidade. Paulo fazia questão de atender todos pessoalmente, chamava pelo nome, concedia pequenos descontos e vendia fiado quando percebia alguma dificuldade do outro lado do balcão. Na sua cabeça, aquilo não era apenas comércio, era relacionamento. E relacionamento, acreditava ele, sempre traz retorno. O problema é que o retorno nem sempre vinha no tempo certo. À medida que as vendas cresciam, também cresciam as despesas. Para não perder oportunidades, Paulo começou a ampliar o estoque sem planejamento. Comprava mais fios, mais conexões, mais registros e ferramentas, muitas vezes baseado apenas na intuição ou em promoções oferecidas pelos fornecedores. Quando via um preço imperdível, não pensava duas vezes antes de parcelar a compra. Afinal, a loja estava vendendo mais, então o dinheiro entraria. Era assim que ele justificava cada nova decisão. Em casa, a situação continuava apertada. O faturamento da loja aumentava, mas o dinheiro parecia nunca sobrar. O aluguel do ponto comercial, a conta de luz elevada, impostos, parcelas de empréstimos e reposição de mercadorias consumiam quase tudo. Paulo, sem separar corretamente as finanças da empresa das pessoais, frequentemente usava o caixa da loja para cobrir despesas domésticas. Pagava a escola do filho, o mercado do mês, uma conta atrasada, sempre prometendo a si mesmo que devolveria depois. Esse depois, no entanto,
raramente chegava. Sua esposa percebia o cansaço crescente no rosto de Paulo. As conversas à noite, antes leves, passaram a girar em torno de contas, prazos e preocupações. Ele se mostrava confiante por fora, mas por dentro carregava um peso constante. Não queria admitir que, apesar de trabalhar mais do que nunca, sentia-se tão apertado quanto nos tempos de funcionário, talvez até mais. Ainda assim, o orgulho falava mais alto. Paulo não se via como alguém que havia falhado, mas como alguém em fase de crescimento. E crescimento, dizia a si mesmo, sempre dói. Com o tempo, a loja ganhou uma aparência mais profissional. Paulo investiu em uma fachada nova, trocou prateleiras antigas por outras mais modernas e passou a aceitar mais formas de pagamento. A maquininha de cartão virou presença fixa no balcão, assim como os pagamentos parcelados. Cada melhoria era vista como um passo necessário para competir com lojas maiores. No entanto, ele raramente calculava o impacto real dessas decisões no fluxo de caixa. As parcelas se acumulavam silenciosamente, mês após mês, diluídas em pequenos valores que pareciam inofensivos isoladamente. O ritmo de trabalho se intensificou. Paulo chegava cedo, saía tarde e, muitas vezes, levava preocupações para casa. Passava fins de semana organizando notas, conferindo estoque e tentando entender por que o dinheiro não acompanhava o volume de vendas. Olhava os números de forma superficial, sem domínio técnico, confiando mais no sentimento do que em dados concretos. Quando algo não fechava, atribuía à fase ruim ou à instabilidade do mercado. Nunca considerava, de fato, que o problema poderia estar na forma como conduzia o negócio. Enquanto isso, seu filho crescia. Já adolescente, começava a fazer perguntas que Paulo evitava responder. Queria saber por que o pai estava sempre cansado, por que algumas promessas eram adiadas, por que as férias ficavam sempre para depois. Paulo desconversava, dizia que tudo fazia parte do sacrifício para garantir um futuro melhor. No fundo, ele acreditava nisso. A ideia de que todo aquele esforço não daria frutos era simplesmente insuportável. Os fornecedores passaram a oferecer limites maiores de crédito. Para Paulo, aquilo era um sinal claro de sucesso. Ser aprovado em compras maiores lhe dava a sensação de reconhecimento, como se finalmente estivesse sendo visto como um empresário de verdade. Ele aceitava, muitas vezes sem negociar prazos ou avaliar se conseguiria honrar os compromissos. A loja precisava crescer, pensava ele, e crescer exigia ousadia. Planejamento parecia algo secundário diante da urgência de aproveitar o momento. Em alguns meses, as vendas caíam um pouco, em outros subiam novamente. Essa oscilação constante tornava tudo mais instável. Paulo cobria um buraco abrindo outro, renegociava dívidas, empurrava parcelas para frente e comemorava quando conseguia respirar por alguns dias. Não percebia que essa respiração curta era um sinal de alerta. Para ele, era apenas a realidade de quem empreendia no Brasil. Aos poucos, o entusiasmo inicial foi dando lugar a uma rotina pesada. A loja continuava aberta, os clientes continuavam vindo, mas Paulo já não sentia a mesma satisfação. Cada venda vinha acompanhada de um cálculo mental automático. Quanto disso realmente ficaria? Quanto já estava comprometido? O sonho de liberdade começou a parecer distante. Ele trabalhava para si mesmo, é verdade, mas também parecia trabalhar para bancos, fornecedores e prazos que nunca acabavam. Mesmo assim, Paulo insistia. Não procurou ajuda especializada, não buscou orientação financeira, não se permitiu aprender com calma. Acreditava que experiência prática era suficiente, que o tempo resolveria tudo. O medo de encarar números de frente era maior do que ele admitia. Preferia seguir em frente, mantendo a loja em funcionamento, acreditando que o crescimento, por si só, resolveria os problemas que se acumulavam nos bastidores. E assim, entre avanços visíveis e dificuldades silenciosas, Paulo seguia sua jornada. Para quem observava de fora, ele era um comerciante em ascensão, dono de uma loja movimentada e respeitada no bairro. Para quem vivia a rotina ao seu lado, e para ele mesmo, nos momentos de silêncio, a realidade era outra. Um homem trabalhando no limite, sustentando um negócio que crescia sem base sólida, enquanto tentava equilibrar sonhos, responsabilidades e uma pressão financeira que nunca dava trégua. O primeiro sinal claro de que algo estava errado não veio em forma de crise, mas de silêncio.
Paulo percebeu isso numa manhã comum, ao abrir o sistema simples que usava para registrar entradas e saídas. Pela primeira vez em muito tempo, ele encarou os números sem pressa, sem tentar se convencer de que no próximo mês melhora. O saldo não fechava. Não era uma impressão, nem pessimismo momentâneo. As contas simplesmente não batiam. O que entrava já não era suficiente para cobrir o que saía, e aquela diferença vinha sendo empurrada para frente há meses, talvez anos. Foi ali, diante da tela fria e impessoal, que a realidade bateu à porta com força. Paulo respirou fundo, apoiou as mãos no balcão da loja e sentiu um aperto no peito. Ele havia dado um passo maior que a perna. Cresceu sem estrutura, expandiu sem preparo, confiou demais na intuição e de menos nos números. O negócio que antes representava liberdade agora se revelava uma prisão construída pouco a pouco, parcela por parcela. As dívidas estavam espalhadas por todos os lados. Fornecedores com pagamentos atrasados, empréstimos renegociados mais de uma vez, impostos acumulados, cartões estourados. O caixa da loja já não tinha fôlego. Em alguns dias, Paulo precisava escolher qual conta pagar primeiro, sabendo que qualquer decisão traria consequências. A sensação constante era de estar apagando incêndios com um copo d'água. A situação se agravou quando ele precisou contratar funcionários. No início, parecia a decisão certa. O movimento da loja justificava ajuda, e Paulo já não conseguia dar conta de tudo sozinho. Mas o custo fixo mensal aumentou de forma significativa. Salários, encargos, vale-transporte, tudo isso passou a pesar. Quando as vendas começaram a oscilar com mais força, os atrasos se tornaram inevitáveis. Paulo passou a chamar os funcionários para conversas constrangedoras, pedindo paciência, prometendo regularizar no próximo pagamento. Cada pedido desses corroía um pouco mais sua autoestima. Ele se via como um homem de palavra, alguém que sempre honrou compromissos. Agora, precisava pedir compreensão a pessoas que dependiam daquele salário para viver. Alguns entendiam, outros apenas se calavam. O clima na loja mudou. A leveza deu lugar à tensão silenciosa, à desconfiança contida, à expectativa constante de más notícias. Os juros começaram a crescer como uma bola de neve. Contas atrasadas geravam multas. Renegociações vinham acompanhadas de taxas ainda maiores. Paulo sentia que trabalhava apenas para pagar dívidas antigas, enquanto novas surgiam sem pedir licença. A cada ligação de banco ou fornecedor, o coração acelerava. Ele passou a evitar atender números desconhecidos, um hábito que jamais imaginou desenvolver. Mesmo assim, a loja continuava aberta todos os dias. Paulo chegava cedo, organizava o espaço, atendia clientes com o mesmo sorriso forçado de sempre. Por fora, mantinha a imagem de comerciante firme, resistente às dificuldades. Por dentro, estava exausto. Dormia mal, acordava pensando em prazos, parcelas e cobranças. O sonho que um dia o impulsionara agora parecia distante, quase irreconhecível. Em casa, a situação também exigia malabarismo constante. As contas estavam em dia, mas por um fio. A tranquilidade doméstica só era possível graças ao salário da esposa, que trabalhava numa pequena fábrica da cidade. O rendimento dela, que antes servia como complemento, passou a ser essencial para manter o básico funcionando. Aluguel, água, luz, mercado, escola do filho, tudo era calculado com precisão quase matemática. Paulo sentia um misto de gratidão e culpa. Gratidão por não estar sozinho, por ter uma companheira disposta a segurar as pontas. Culpa por perceber que, apesar de todo o discurso de independência e crescimento, era o salário fixo dela que sustentava a casa. Em muitas noites, ele se pegava em silêncio, ouvindo o som da televisão ligada enquanto pensava se tinha sido egoísta ao insistir tanto naquele caminho sem preparo. As conversas entre o casal ficaram mais objetivas, menos emocionais. Falavam de contas, de datas, de prioridades. O romantismo cedeu espaço à sobrevivência. Ainda havia parceria, mas também havia cansaço. A esposa de Paulo tentava ser firme sem ser dura, compreensiva sem fechar os olhos. Em alguns momentos, sugeria cautela, organização, talvez até ajuda profissional. Paulo ouvia, mas demorava a aceitar.
Admitir que precisava de ajuda era admitir que tinha perdido o controle. O filho, agora mais atento, percebia as mudanças. Notava o silêncio do pai, os olhares distantes, a ausência de planos. Já não pedia tanto, não insistia em coisas supérfluas. Essa maturidade precoce doía em Paulo mais do que qualquer cobrança financeira. Ele queria ser exemplo de superação, mas começava a temer estar ensinando apenas desgaste e frustração. Na loja, a pressão aumentava. Alguns fornecedores passaram a exigir pagamento à vista. Outros reduziram limites de crédito. Paulo sentiu o cerco se fechar. Sem capital de giro, qualquer imprevisto virava um problema gigante. Uma semana de vendas fracas era suficiente para desestabilizar todo o mês. A falência, palavra que ele evitava até pensar, começou a rondar seus pensamentos como uma sombra insistente. Havia dias em que Paulo cogitava desistir, fechar as portas, assumir o fracasso, procurar um emprego fixo. Mas logo vinha o medo: como pagar as dívidas acumuladas? Como explicar? Como recomeçar aos 39 anos, com família, responsabilidades e um histórico de erros recentes? A ideia de falhar publicamente o paralisava. Preferia seguir, mesmo cambaleando, do que encarar o peso daquela decisão. Ainda assim, algo dentro dele começava a mudar. Pela primeira vez, Paulo não conseguia mais se enganar completamente. A narrativa do empreendedor que só precisa de tempo já não se sustentava. Os números eram claros, a pressão era real, e a margem para erro praticamente inexistia. Ele começou a perceber que trabalhar muito não significava trabalhar bem, e que crescer sem base era tão perigoso quanto não crescer. O perigo da falência se aproximava não como um evento súbito, mas como um processo lento e silencioso. Cada atraso, cada juros acumulado, cada decisão mal calculada empurrava Paulo para mais perto desse limite. Ele ainda mantinha a loja aberta, ainda lutava diariamente, mas agora carregava a consciência pesada de quem sabe que algo precisa mudar, mesmo sem saber exatamente como. Entre a esperança teimosa e o medo constante, Paulo seguia em frente. Não mais guiado pela empolgação do início, mas pela necessidade de enfrentar as consequências das próprias escolhas. O futuro já não parecia promissor nem totalmente perdido. Parecia incerto, instável, exigente. E, naquele momento, Paulo começava a entender que recomeçar não era apenas abrir uma porta, mas encarar, de frente, tudo aquilo que havia sido ignorado no caminho. A decisão de fechar as portas não veio em um momento de explosão, nem após uma cobrança específica. Ela amadureceu em silêncio, noite após noite, enquanto Paulo revisava mentalmente tudo o que havia feito desde o primeiro dia em que levantara a porta de aço da loja. O cansaço já não era apenas físico, era emocional, profundo, acumulado. Havia chegado ao ponto em que insistir não era mais sinal de coragem, mas de teimosia. Naquela semana decisiva, Paulo sentou-se sozinho na loja depois do expediente. As luzes apagadas, o cheiro familiar de fios, conexões e tubos espalhados pelo ar. Cada prateleira carregava uma memória, a empolgação do início, as conquistas, os erros. Ele passou a mão pelo balcão gasto, respirou fundo e, pela primeira vez, não sentiu vontade de lutar contra a realidade. Sentiu vontade de aceitá-la. As contas não fechariam. Não no próximo mês, nem no seguinte. Qualquer tentativa de continuar significaria aprofundar ainda mais o buraco. Os funcionários já estavam desgastados, os fornecedores impacientes, e ele próprio no limite. Paulo percebeu que precisava tomar a decisão mais difícil de sua vida adulta: encerrar aquele ciclo. Declarar falência foi um golpe duro no orgulho. O processo foi burocrático, frio e humilhante em alguns momentos. Explicar a situação, organizar documentos, enfrentar olhares de julgamento explícito ou velado. Para muitos, falência era sinônimo de fracasso absoluto. Para Paulo, naquele momento, era também um freio necessário. Um ponto final doloroso, mas inevitável. Fechar a loja foi como se despedir de uma parte de si. No último dia, Paulo levantou a porta pela manhã como sempre, atendeu alguns clientes, explicou a situação para quem perguntava e evitou longas conversas. À tarde, começou a esvaziar o espaço. Cada caixa retirada parecia levar junto um pedaço do sonho que ele construiu sem alicerce.
Quando finalmente baixou a porta de aço pela última vez, ficou alguns segundos parado, olhando para o chão. Não chorou. Apenas sentiu um vazio estranho, acompanhado de um alívio silencioso. Em casa, a conversa foi honesta, talvez a mais honesta em muitos anos. Paulo falou sem rodeios, sem justificar excessivamente, sem prometer milagres. Admitiu os erros, reconheceu que havia tentado crescer rápido demais, sem preparo, sem conhecimento financeiro. Sua esposa ouviu em silêncio, segurando as próprias emoções. Não houve acusações, apenas a compreensão de que aquela decisão, embora dolorosa, era necessária para preservar o que ainda importava: a família, a saúde, a possibilidade de recomeçar. Os primeiros meses após o fechamento foram difíceis. Sem a loja, Paulo se sentia deslocado. A rotina que antes o consumia agora dava lugar a um tempo ocioso que incomodava. Ele precisava lidar com as consequências práticas da falência, renegociar dívidas, reorganizar a vida financeira da família com ainda mais rigor. O salário da esposa continuava sendo essencial, e isso exigia de Paulo humildade e disciplina. Foi nesse período que ele começou a enxergar sua própria história com mais clareza. Percebeu que nunca lhe faltara disposição para trabalhar, mas sim preparo para administrar. Nunca aprenderá, de fato, a lidar com dinheiro, fluxo de caixa, planejamento ou riscos. Empreender movido pela vontade de ser livre, mas sem entender as regras do jogo. Essa constatação doeu, mas também abriu espaço para algo novo: aprendizado. Alguns meses depois, surgiu uma oportunidade inesperada. Um antigo fornecedor, que conhecia bem a experiência de Paulo no ramo, comentou sobre uma vaga aberta em uma distribuidora de material hidráulico, localizada em uma cidade vizinha. O cargo era de representante comercial. Não era o sonho de empreender novamente, mas era uma chance real de recomeçar com dignidade. Paulo aceitou o desafio. Voltar a trabalhar para alguém não foi fácil para o seu ego, mas dessa vez ele não encarou isso como retrocesso. Viu como um passo estratégico. A experiência prática que acumulou ao longo dos anos na loja agora se tornava um diferencial. Ele conhecia o produto, entendia o cliente, sabia as dores de quem estava do outro lado do balcão. Isso o ajudou a se destacar rapidamente. A rotina como representante era diferente, mas menos sufocante. Paulo visitava clientes, fazia negociações, entendia o funcionamento interno de uma empresa organizada, com processos claros, metas realistas e controle financeiro rigoroso. Pela primeira vez, ele pôde observar de perto como uma operação saudável se estruturava. Cada relatório, cada reunião, cada decisão embasada em números lhe ensinava algo novo. O salário fixo trouxe estabilidade. Não riqueza, não folga, mas previsibilidade. Isso fez toda a diferença. Aos poucos, Paulo e a esposa conseguiram reorganizar a vida financeira da família. Ainda havia dívidas, ainda havia restrições, mas agora existia planejamento. Um passo de cada vez. Sem atalhos. Foi nesse novo ambiente que Paulo tomou outra decisão importante. A empresa oferecia, como benefício, um curso de finanças e gestão. Antes, ele talvez ignorasse algo assim, acreditando que aprendia fazendo. Agora, enxergava o valor do conhecimento. Inscreveu-se no curso sem hesitar. As aulas abriram seus olhos de maneira profunda. Conceitos que antes pareciam complicados começaram a fazer sentido: fluxo de caixa, capital de giro, margem de lucro, separação entre pessoa física e jurídica, planejamento de crescimento. Paulo passou a enxergar seus erros passados não como provas de incapacidade, mas como lições duras, porém valiosas. Ele percebeu que empreender não é apenas ter coragem, mas ter método. Não é apenas vender mais, mas gastar melhor. Não é apenas crescer, mas sustentar esse crescimento. Cada módulo do curso reforçava uma ideia simples e poderosa: o problema nunca foi o sonho de empreender, mas a forma como ele foi conduzido. Com o tempo, Paulo recuperou algo que havia perdido no processo: a confiança em si mesmo. Não aquela confiança impulsiva do início, mas uma mais sólida, construída com consciência. Ele já não se iludia com ganhos rápidos, nem se comparava com histórias de sucesso alheias. Entendia que cada caminho tem seu tempo e que recomeçar não é sinal de fraqueza, mas de maturidade.
Ele ainda não havia aberto um novo negócio, nem tinha data para fazê-lo. Dessa vez, não tinha pressa. Seu objetivo era juntar recursos, aprender mais, observar, planejar. Empreender novamente não era mais uma fuga do emprego, mas um projeto de longo prazo. Em casa, o clima também mudou. As conversas voltaram a ter leveza. O filho via o pai mais presente, menos tenso. Paulo passou a compartilhar sua história com mais sinceridade, inclusive os erros. Não para se vitimizar, mas para ensinar que escolhas têm consequências e que aprender com elas é parte da vida. A falência, que um dia pareceu o fim, transformou-se em um ponto de virada. Paulo perdeu a loja, perdeu dinheiro, perdeu status. Mas ganhou algo que nunca teve antes: consciência financeira, humildade e visão de longo prazo. Aprendeu que recomeçar não significa apagar o passado, mas usá-lo como base para decisões melhores. Hoje, Paulo segue se reerguendo aos poucos. Ainda não chegou onde quer, mas sabe exatamente onde não quer voltar. Caminha com mais cuidado, mais preparo e menos impulsividade. O sonho de empreender ainda existe, mas agora vem acompanhado de estudo, planejamento e respeito aos próprios limites. E, dessa vez, Paulo entende que o verdadeiro sucesso não está apenas em abrir portas, mas em saber quando fechá-las, e, principalmente, em como se preparar para abrir as próximas da maneira certa. Se essa história fez sentido para você, deixe o like agora para que esse vídeo alcance mais pessoas que também precisam refletir sobre escolhas financeiras e recomeços. Comente aqui embaixo o que essa trajetória te ensinou ou em qual parte você mais se identificou. Eu leio todos os comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma história que pode mudar sua forma de pensar sobre dinheiro, trabalho e decisões de vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que esteja passando por dificuldades financeiras ou pensando em empreender. Às vezes, uma história chega exatamente na hora certa. Por hoje é isso. Até o próximo vídeo.